Bom dia, Max. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelas plataformas de vídeo, em todo o Brasil, na América Latina, em todo o mundo, né? Então, vamos mais uma vez fazer esse elo, esse cordão de oração, todos juntos, de mãos dadas pelo pensamento. Vamos começar o nosso programa, vamos orar com uma oração. Então, quem puder fechar os olhos e acompanhar conosco essa prece. Pai amado, Deus de misericórdia e bondade, nós queremos agradecer esse novo amanhecer, queremos agradecer a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui juntos em oração, que possamos nesse dia fazer o nosso melhor, estarmos conectados com o nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, que tanto nos auxilia. Queremos agradecer pela oportunidade de orarmos com irmãos, mesmo longe uns dos outros, mais próximos em pensamentos. Te pedimos, Senhor, nessa última sexta-feira do ano, que olhai por todas as pessoas que nesse momento pedem o seu auxílio, pedem o auxílio material aos outros irmãos, aqueles que não têm recurso. Te pedimos, Senhor, que eles possam ser assistidos por mãos bondosas e caridosas, inspirados pelo plano espiritual. Também, Senhor, quero pedir nessa manhã pelas mães que oram pelos seus filhos, pelas mães que tanto fazem e que tanto se dedicam à maternidade. E também pedir por aquelas que ainda não entenderam a missão que é ser mãe, para que elas possam ser melhor orientadas pelo plano espiritual. Enfim, Senhor, te pedimos que tenhamos um bom dia e que todos aqueles que estiverem conosco nesse dia possam ser tocados pelo amor e pela caridade que vem do alto. Que assim seja. Então, agora eu vou passar para o Max, né, que vai conduzir aqui a leitura do livro Justiça Divina, um trecho do capítulo 29 de Emmanuel. Max. Bom dia, Kelma. Bom dia, amigas e amigos. Sejam todas e todos muito bem-vindos a este maravilhoso dia que se inicia com o nosso programa Vamos Orar. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente delicado, profundo e sensível, que se chama maternidade. Então nós vamos examinar um texto que Emmanuel nos apresentou no capítulo referido pela Kelma, para que possamos então extrair dele os nossos ensinamentos necessários. Por favor, Francisco. A oração na festa das mães. Então Emmanuel vai fazer neste texto uma oração que ele dedicou às mães. E ele diz: Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para as quais te rogamos os louros que mereceram, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vimos pedir, abençoes também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Então, minha amiga e meu amigo, nós estamos diante de um tema em que a maternidade é o objeto do nosso interesse. Mas o nosso querido Emmanuel, ele traz dois aspectos que nós vamos examinar: a lei de causa e efeito e também aquilo que se chama purgatório da maternidade. Antes, nós lembramos-nos de uma frase de André Luiz, que está no livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 26, quando ele diz assim, isso me marcou profundamente quando eu examinei esse texto à época: indubitavelmente, a sabedoria universal colocou impercustáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que, por enquanto, não podemos apreender. Então veja que esse laço, ele é sagrado, ele é divino, ele é sobre-humano.
ele está acima da compreensão da nossa pequena capacidade do sentimento divino. Então, toda vez que falarmos a maternidade, minha amiga e meu amigo, seja você mãe, seja você não mãe, seja você pai, seja você não pai, lembre-se, você está falando de uma coisa que nós chamamos aqui, entre aspas, de sagrado, que deve ser revenerado, você deve venerar com todo o seu cuidado, porque receber em seu seio um filho, uma nova alma, é algo que indubitavelmente é indescritível. Então, feito isso, tendo essa certeza de que maternidade transcende ao entendimento humano precário, vamos lembrar que o nosso Emmanuel nos citou aquilo que se chama purgatório da maternidade. A gente imagina que a maternidade deveria ser só festa, só alegria, só luzes, mas se nós estivermos um pouquinho atentos ao nosso lado, nós veremos que ainda há mães que precisam esmolar para sustentar seus rebentos. Mães que, às vezes, erroneamente, se entregam a prazeres da carne, àqueles insanos que a buscam, para sustentar seus filhos, que muitas vezes não têm o remédio para se manterem vivos. São situações que nós não deveríamos nem permitir por pensamento que existisse em nossa sociedade, já cristianizada até certo nível. Isso é inconcebível, mas infelizmente, apesar de inconcebível, está se acontecendo com tanta frequência nesse mundo, não só aqui no nosso país. Mas há também aquelas mães que são esquecidas pelo mundo, que são sozinhas, os maridos a abandonaram, se é que elas tiveram maridos, e elas cuidam dos seus rebentos sozinhas, tendo que literalmente se entregar a todo o esforço possível para o mínimo necessário para a vida dessa criança que ela recebeu do pai. Temos as mães que depois que os filhos crescem, não podemos nos esquecer, que jogam em suas caras uma ingratidão que nós não podemos nem imaginar que possa existir, uma vez que foi aquela mãe que o amamentou, que o acalentou, que o recebeu em seu coração, em seu ventre materno. Então, são exatamente penúrias que essas mães são submetidas, mas que Emmanuel nos alertou. Não estão acontecendo por acaso. São parte integrantes de um processo, de uma lei que se chama causa e efeito. Tanto mães como filhos estão envolvidos nesse acerto de contas com a humanidade, acerto de contas com a divindade, acerto de contas com a própria consciência. E uma vez submetido a esse processo, que nos parece de muita penúria, essa mãe, terá ressarcido aquele débito para com a própria consciência e com a consciência cósmica. Mas nós, de outro lado, vendo isso, presenciando isso, sendo partícipe disso, não podemos ser insensíveis. Não é porque existe a lei de causa e efeito que nós vamos abandoná-las. Ao contrário, isso deve nos suscitar o esforço de amparo que todas elas merecem dos nossos esforços permanentes na direção do bem. Não é isso, Kelma? Você não concorda conosco? Eu concordo, sim. É isso mesmo. Está certinho. Então, gente, vamos lembrar que toda vez que aparecer em nossa frente alguma situação dessa, vamos fazer o nosso melhor para mitigar, pelo menos, minimizar o que possível aquela situação. Mas se pudermos nos envolver um pouco mais, visitando o lugar onde essa pessoa habita, ajudando-a de maneira sistematizada, até que ela possa se ajudar a si mesma, será feito a vontade de Deus e não a nossa, porque o Pai quer que nos amemos, independentemente de que posição social estejamos. E feito isso, minha amiga e meu amigo, fica o convite para que nós nos amparemos uns nos outros, sobretudo aqueles que não conseguem ainda amparar os outros, que precisam de amparo, como são essas mães em purgatório da maternidade. Feito isso, vamos então nos recordar de Jesus, nessa prece de Emmanuel, fazendo a nossa própria prece, para que esse dia seja marcado pelo sentimento maternal que está em nossos corações de uma forma ou de outra. Então, convidamos a todas as amigas e os amigos que
Silenciem-se intimamente, se puderem e quiserem fechar os seus olhos, fiquem à vontade. E vamos lembrar Jesus, nesse dia que se aproxima de mais um findar de anos, em que nós, os encarnados deste planeta e os desencarnados que coabitam conosco o plano de evolução, estamos submetidos ao processo do aprendizado. E todos nós, Senhor Jesus, sabemos, passaremos pelas experiências, ora no corpo carnal masculino, ora no corpo carnal feminino. E na expressão do corpo carnal feminino, Senhor, poderemos ter a graça, a bênção da maternidade. E se esse momento chegar a cada um de nós, Senhor, ajuda-nos a dignificar esse movimento da maternidade, a levar essas crianças que o Senhor nos confia ao Pai que o Senhor nos suscitou, que possamos aproximá-las de Deus em nossa tarefa sublimada de elevar almas para ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não esmorecer diante das dificuldades que a lei de causa e efeito nos favorecerá, para que possamos, Senhor, vencer-nos, vencendo o mundo como Tu mesmo nos ensinou. Ajuda, Senhor, a cada mãe que padece dificuldades, as que estão em guerras, aquelas que relevamos, que não olhamos, mas que estão vivendo situações de penúria, Senhor. Ajuda-as. Ajuda-nos, Senhor, a vê-las com os olhos da caridade verdadeira, ampliando as nossas possibilidades na seleção delas. E que a Tua paz, Senhor, seja permeada no coração de todos nós, sobretudo das mães, mas sobretudo, Senhor, daquelas mães em situação de dificuldade. Fica conosco, Jesus. Ajuda-nos para que possamos ampliar a nossa capacidade de sentir o outro em nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, amigas. Francisco, por favor, junte-se a nós para o encerramento. Muita paz a todos, muita paz a todos. Muita paz. Fiquem com Deus, muita paz. E um ótimo final de ano para todos.